chegar na prova. Eu vou fazer um comentário para vocês escolheram as questões que vocês fizeram, né? Então, mas como já é uma prova conhecida, né? É só mais praticar o que vocês fizeram. Vamos dando continuidade a esse programa que a gente começou falando de nomes de tema ômega e alfa. E aqui você tem os modelos. O genitivo singular vai caracterizar a forma de você fazer a denominação. Pelo genitivo singular, a gente vê o modelo que a gente vai seguir. Aqui no livro. Tá? Nós temos falar também uma parte mais complexa. Mas que a gente começou falando aí, mostrando, em primeiro lugar, que ele se aplica como nós usamos em português, fazendo a conjugação e tendo desinências próprias de cada pessoa, de cada número. Acrescentando ainda a questão da voz, sendo que tem uma voz média entre a ativa e a passiva. E essa não é própria do português. E nisso, claro que surgem os verbos que são ditos médios, que a gente traduz normalmente como voz ativa, mas que se conjugam como se fosse passivo. Certo? Esses verbos eles vão aparecendo com o tempo. Nós vimos alguns, como verbo, mais, dina, mais. Alguns verbos são médios. Isso é normal, não tem formas ativas. Mas a maioria é sempre ativa. Né? A maioria é ativa e o modelo para isso é esse verbo. Tá? Nós vimos o passado dele, vimos que tem um aumento e as desinências, em oposição a essas aqui, são secundárias. São primárias e secundárias. E falei também do futuro. E disse que o futuro ele tem as mesmas desinências primárias do presente. A única coisa é o possível entre a desinência e o tempo. Certo? Bom, isso parece uma coisa muito simples, dizendo assim, mas na verdade isso inclui uma quantidade muito grande do vocabulário que vocês têm acesso. Certo? Então quando você pega um verbo, você reconhece o verbo, acha o verbo no dicionário, no vocabulário, tal, e sabe que é aquela forma verbal. Então, onde ele aparecer, que tiver muitas dessas formas, você vai reconhecer. Sabe? Mesmo que você não sabe o significado, você tem que achar no vocabulário, no dicionário, tá? Certo? Então, veja, eu não estou mostrando os verbos para vocês, são centenas, milhares. Eu estou mostrando um modelo que sirva para que você possa acessar todos que você quiser. E assim funciona. Porque nós não temos um tempo programado para ir usando os verbos, para ir adquirindo o vocabulário. Está fora de questão. Acho que ele fez até a 4, se eu não me engano. Não é assim que as folhas de gente fala das folhas. Essa é a língua grega antiga e latina. Nós aprendemos analisando os modelos. E isso tem resultados muito bons, bons resultados. Certo? Então, para vocês, o que resta é treinar o máximo que vocês possam. Nós temos os exercícios respectivos
Então, por exemplo, na página 26, nós temos verbos no passado e no futuro. Os anteriores a gente tem verbo no presente. Esse tipo de verbo aqui é importante também. Se resume a esses verbos, praticamente. E esses aqui. É lógico que isso não é um ponto dado que nós não voltaremos. Ao contrário, nós voltaremos constantemente a isso. Então, eu estou mostrando para vocês. Não é para vocês saberem agora. Por quê? Qual é a minha intenção primeira? É levá-los o mais rápido possível a ler um texto. Para isso, vocês precisam ter uma base elementar de conhecimento. E é isso que nós estamos adquirindo. Certo? Então, quando eu falo do futuro, passado, significa que bom, tema dado, agora vocês se viram. Não é assim. Porque isso vai aparecer outras vezes. E outras vezes nós vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E eu vou ensinar vocês a trabalhar com o verbo repetidamente. Não é só uma vez que a gente vai fazer isso. Então eu diria para vocês que, se vocês conversarem com aqueles mais experientes, com alunos mais antigos, vocês verão que até hoje eles fazem esses exercícios. Quando eles encontram um verbo novo, eles fazem um exercício para ver se é ativo, se é passivo, se é um perfeito, se é um imperfeito, se é futuro, certo? Então não é uma coisa que vai apenas se acumulando. Nós vamos dando esse não entendi? Massa Clovis. Então, veja bem. Eu estou dizendo para que vocês fiquem smartos, cheios de novo. Quem copia errado tem que fazer 2 vezes. Ok, de exemplo. Não. O seu nome é Mactor. Isso. É isso mesmo? Isso. Mas é um nome forte. Ok. Então, essas fórmulas que nós estamos vendo, através dos exercícios autênticos da língua grega, elas serão repetidas. É claro que esses exercícios, eles só servem para isso, porque eles são isolados. Então você pega os numerados, né? Facilitar a didática. Você pega o número 1, 2, 3, assim por diante. Aqui vem o número 6, para retomar. A página 26, que é sobre o passado e o futuro. Então, todos esses exercícios aí, eles são para você fazer, tentar fazer experiência, tentar estudar. Agora, não é para estudar para mim. Para mim falar, olha, professor, eu sei fazer isso. Não me interessa muito isso, não. O que interessa, na verdade, é que você esteja praticando. Essa prática é a que vai te levar mais rápido para o texto. Nós não temos interesse de fazer você ficar exímio e fazer os exercícios daqui ou de qualquer outro método, entendeu? Não é o nosso objetivo. Não é fazer o objetivo de vocês memorizarem as desinências verbais, passado, presente, futuro, ativa, passiva, média. Absolutamente. O objetivo é, como eu já falei, fazer com que vocês sejam práticos e objetivos, usando essas fórmulas que eu estou dando
são modos de trabalho, né? Para que você use isso como instrumento, um instrumento de saber. Aí, evidentemente aqui, vocês que estão aí, já tem muita gente experiente aí, né? Trabalha, já é professor e tudo, e que quer o grego para que vocês sejam capazes de ler, coisa que vocês não eram até agora. Então agora vocês vão poder pegar um trecho e experimentar. Não agora, nesse momento, mas vocês vão fazer isso. E aí vocês vão fazer essa experiência. Né? Agora, como é que é? Como é que eu poderia fazer isso? Quer dizer, você está dando um curso de história, de filosofia, de pedagogia, de qualquer coisa. E aí você usa o termo grego, você vai saber ler, vai saber escrever e vai saber se está certo ou errado no livro que você estiver usando. Coisa muito comum, está faltando alguma coisa, está errado e tal. Ou seja, você vai ter uma capacidade de melhorar, potencializar. Então isso faz muita diferença, porque quando você vai ler o texto, antigamente a gente fazia isso com o telefone físico fixo, né? Ligava e falava, só para mim eu não estou. Na verdade, então, quando a gente pega um texto e quer traduzir o texto, na verdade você não quer traduzir o texto para alguém, você quer traduzir para você. Essa é a primeira intenção que você tem. Depois, aí pode ser até que você queira dar uma tradução daquilo para outros também, ou até publicar. Cada um tem o seu limite, certo? Mas então, a nossa intenção é justamente essa: potencializar essa capacidade que vocês têm. É assim mesmo. Porque nada. Entendeu? Então, nós vamos potencializar essa possibilidade. Hoje é uma possibilidade que existe, que é real, mas que ainda vocês ainda não experimentaram. E cada vez que eu faço um avanço, aí vocês ficam assim meio hesitantes. Mas isso é normal. Toda vez que a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente sabe que sempre tem novidades e aquilo às vezes nos assusta. O que é interessante é que vocês estão entrando em um mundo muito amplo, que é praticamente infinito para nós. Não há aquele plano estável que você fica quando você atinge certa altura e fica lá, agora eu estou tranquilo, agora eu... Não existe isso. Sempre você vai estar aprendendo alguma coisa. Sempre você está lendo uma coisa que você não tinha pensado antes e tal. É um mundo aberto. Tanto nos temas abordados por essa língua, quanto na potencialidade e na capacidade de expressão dela própria. Que você já sentiu que é bem diferente. É uma língua diferente. Ela não tem língua igual. Ela tem particularidades que as outras não têm. E ela tem sistemas que não se comparam porque não existem em outro canto. Então, nós vamos passando isso. Não é uma coisa imediata, como vocês sabem, as coisas assim amplas e desejáveis, elas não vêm só porque você quer. Calepata calar. As coisas belas são difíceis. Você tem que ter sua cota de esforço. E tem uma coisa que eu vou dizer agora e que vou repetir muitas vezes ainda, enquanto vocês estiverem me ouvindo, que é o seguinte: o mérito é quem vai determinar o que você vai fazer. Não é
uma vantagem, não é, sei lá, um atalho, não existe isso. O mérito é que vai dar a sua medida. Falar o que é mérito? É uma coisa um pouco usada hoje, eu sei, mas existe. E cada um vai ter, na sua avaliação íntima, esse mérito. Então, falando, o que eu fiz e, diante disso que eu fiz, o que é que eu tenho? É isso o mérito seu. Se você fez bastante, você vai ter mais. Se você fez pouco, você vai ter menos. E é sempre assim. Vocês podem verificar isso com os mais experientes e com os professores também. Quanto mais você fizer, mais você tem. E isso ninguém muda. E essa coisa na língua grega, no aprendizado, é muito instrutivo. Porque você leva para outros campos, para outras áreas, para outros âmbitos diferentes. Então, mérito é próprio. Ninguém compra, ninguém vende. É sempre o seu mérito. Certo? Então, você sabe muito bem aquilo que você pode dar. E quanto mais você der com isso, você vai ter uma correspondência. Certo? E não é na prova, ou no trabalho, ou em qualquer outra atividade, de título ou não, que você vai ter isso, viu? Na verdade, às vezes, as avaliações são muito desvirtuadas também e não pegam muito mérito das pessoas. Isso aqui também é muito comum. Mas, num aprendizado desse, você pode fazer uma avaliação para você mesmo. Pela avaliação média, verbo médio. Avaliar-se a si mesmo e quantos eu sou capaz de fazer nesse aspecto. Percebe? Então, isso é uma coisa que vai se demonstrar aqui. No próprio exercício. Certo? Então, para retomar, eu já tenho umas coisinhas para falar sobre o verbo e vou introduzir um tema em consoante. Quer dizer, ele está faltando ali nos nomes, está faltando nos temas em consoantes. É o seguinte. A leitura. Poi lacedaimonion pensus situm cae poinon extus internesso sinapos. Tá? Vamos repetir a leitura aqui para aqueles que ainda que estão mais hesitantes. Tentem falar. Se vocês falam, vocês vão ouvir a sua voz interna. Se vocês ficam só lendo assim, você fica sempre protegido porque você não está ouvindo e não está errando. Mas quando você tem alguma dificuldade, é justamente aí que você vai revelar essa dificuldade, tá? Alguns eu não tenho, a maioria não tem, mas sempre tem algum mais tímido, né? Você pode ler para você, é bem baixinho, bota como eu ouvi, assim, sabe? Então, Voi lacedaimonion. Pensus-se. Pensus-se. Isso aqui é um sim. Pensus-se. Pensus-se. Isso. Pensus-se. Ok. Situm caioion. Extus. Internesso. Sinapos. Os sinapos aí é interessante porque é a preposição, né? Sim, essa aqui, mais um tema. Na verdade, você tem mapos, que é mi, aí esse mi passa a mi. Se fosse um beta, aí não vai ser beta. Assim por diante, ele tem uma. Por isso que aqui fica um duplo mi, tá vendo? Mas aqui originalmente é um mi.
É o N, depois passa N, certo? E Mac é luta, é batalha. Símacos é o aliado de guerra. Símacos. Ok? Beleza. Nessos é uma palavra em tema em ó. Veja que o dativo é em ômega, tá vendo? E tem um S aqui, ó. Significa que ela é feminina. Então, quando vocês olham no vocabulário, vocês devem ter achado Ró Nessos. Ró não, Ré Nessos. Aí pode. Tem algumas palavras que são por temas. É uma palavra de tema ó, mas é feminina. É como Rodós. Essa palavra aqui, ó, é estrada, caminho. Rodós. E é Rodós também. Tem algumas palavras, menos, né? A maioria é masculina, mas tem algumas também femininas. Períodos, Rodós, etc. Certo? Muito bem. Sipa, grão é pão, alimento. Gai oinon, oinon é vinho. É pão e vinho, né? Certo? Pão e vinho. E aqui está no plural, oi, laquedaimonioi. O que é laquedaimonioi? Quem sabe o que é? O lacedemônio. Os lacedemônios, que eram a característica da região da Lacedemônia, onde fica Esparta. Os espartanos, você pode chamar de Espartioi ou Laquedaimônio. A diferença é que quando você diz Laquedaimônio, é os espartanos e os seus aliados daquela região. Certo? E aqui você tem o verbo pensos, que está aí com essa composição um tanto diferente. Ora, se você vai procurar no vocabulário, você vai achar um verbo que deve ser aquele lá, que é esse aqui, o verbo pempo, que é enviar. Enviar. Nós temos o deus Hermes, chamado de psicofontos, que é o que conduz, envia as almas, psicofontos, chamado assim, né? De repente leva na composição do nome. Então, o tempo é enviar, eu envio. Olhando esse quadrinho aqui, eu sei que o passado dele, eu vou formar assim. Vou formar o passado dele. Então eu vou pôr aqui o vou copiar até a desinência, certo? Então eu vou pôr aqui, ó, tema, e vou pôr a desinência secundária na primeira pessoa. Eu ponho aqui 1, 2, 3. Epipon. É o passado. Então, tempo é eu envio. Então, epipon é eu enviar. E posso também fazer, segundo esse modelo aqui, fazer o futuro. Que eu ponho o tema, né? E aí eu vou meter aqui um sigma antes da desinência. Então, se a desinência é ômega, eu vou fazer assim. Sigma, ômega. Epsilon 2, 3. Pensou. Só que, no grego, quando você tem aqui o P com um signo junto, é representado pelo psi.
Então você vai pôr psi, representando essa fusão aí das duas consoantes. Pi, sigma. Certo? Beleza. Então é isso que acontece. Poderia, se fosse um beta também, seria a mesma coisa. Mas não psi. Beleza? Por isso que ficou aquela forma lá, textos. Então, se você conjugar da primeira até a terceira pessoa, você vai ter tempo 6, depois tempo somente, tempo 70, tempo sucessivo. Esse sigma, ele vai sempre se juntar ao pi, que está anterior, e vai dar o psi. Então aqui vai ser sucessivo, tempo sucessivo. E essa forma está aí. Ou seja, você pode fazer isso em qualquer outro verso. Todos. Sempre a mesma técnica. Certo? E aí, interessante que quando você procura no dicionário, ele aparece assim. Tempo. Por quê? A entrada lexicológica, lexicográfica, é sempre a primeira pessoa do indicativo. Singular. Ele. Sempre. Diferente dos verbos que a gente procura, né, nos dicionários das línguas modernas, que são no infinitivo. Bem? Vamos falar já do infinitivo também. Bom, como o verbo enviar está no futuro, nós vamos conjugar então eles, olha, na pegada enviarão. Pronto. Posso pôr vão de enviar? Pode pôr vão enviar? Pode. Toda forma de futuro que a gente usa dessa forma aí. Tudo bem? Tá certo? Então, aí vem o acusativo aqui, a dois, né? Vai enviar o quê? Isso. Que é pão e vinho. Pão e vinho. Para quem? Aí vem a preposição. Eis. É uma preposição, né? Preposição de acusativo da ideia de movimento para. Aí você diz assim, mas é um acusativo meio estranho, porque tem um monte de coisa aí. É verdade. Porque o acusativo mesmo é esse aqui, ó. Este e este. Esses dois aqui. Para os aliados. Para os aliados. E esse negócio aí no meio? Veja que tem outra preposição. Essa daqui. Entra. Eis, entra. O N é no lugar em que. Então se usa com dativo. Que na verdade é um locativo. Que usamos a mesma forma do dativo. Aí podia ser em tal lugar. Tudo que é lugar, né? No céu, na terra, no mar, na terra, na paz, na ilha. Tudo bem? Então, essa frase aí é uma parte de Heródoto que diz que os lacedemônios ajudavam os habitantes da ilha de Egina contra Atenas. No começo. Eles enfiavam pão e vinho, porque os atenienses, como eles tinham a marinha, eles faziam o circo naval e não deixavam ninguém entrar nem sair. Mas eles conseguiam enviar alimentos para eles, e sobreviviam e resistiam
o cerco. Certo? São um dos detalhes da guerra. Tá bem? Então veja, esse tipo de análise é que a gente vai ter uma ideia de quanto a gente pode e deve evoluir a partir daí, e, talvez mais importante, quanto que você tem de estudar para compreender totalmente isso. Fala, professor, como é que fica a tradução? Não interessa como é que fica a tradução. Você tem que ler em grego e entender. Não é tradução. Certo? Então, quando a gente pega um exercício para você, eu quero ver o quê? Não é se sua letra é assim, nossa, quero ver se você escreve em grego e sabe o que está fazendo. Você põe lá os dados certinho, põe verbo, põe as conjugações, sabe os nomes de que são, né? Você está sabendo tudo isso. Ou seja, você está se instrumentalizando com a língua grega. Então você passa a ser um usuário da língua grega. Certo? Não é uma questão de saber se você acertou ou se errou. Percebe? Não é isso. É saber se você está fazendo isso. E se você tem noção do que está fazendo. E aqueles que têm plena convicção e estão dominando esse tipo de análise, beleza. E aqueles que não estão? Vai ter que estudar. Às vezes não é o grego que está faltando, porque ainda você não tem nada de grego para faltar. Vai saber como é que você faz em português isso. Certo? Então isso aí é para você, é uma coisa que você precisa, é uma coisa que você vai usar sempre. Então, você precisa ter essa forma de pensar. Eu vi quando eu fazia exercício que tem muita variação entre a utilização do grave e do acento. Aí eu queria entender qual seria. Não, agora não. Agora não, calma, você tem que ter paciência. Porque você já está lá na frente. É que a questão do acento, eu não vou falar muita coisa, tá? Evidentemente que você olha assim, às vezes é assim, por exemplo, esse aqui não era, né? Esse aqui é assim. Esse aqui é assim. Por que esse aqui é assim não é assim? Tudo isso aí é um hábito. E não é importante, tá? Agora não é importante. Você vai ter calma, mas eu digo para você, todas as palavras que são sílabas ou monossilábicas, quando você põe na ordem, na frase, eles têm um acento oblíquo. Quando está no meio, é assim. Se aqui fosse o acento, aí seria assim. Ou seja, no final, como se fosse uma sílaba só. O gato, por exemplo, geralmente é assim. Men, de, né? Você deve ter percebido isso. Mas isso significa o quê? Nada. Isso é um padrão da língua. Se você não puser o acento, ninguém vai bater em você. Tá certo? Tá, beleza. Tá? E não se preocupe com isso. Isso não é uma coisa importante. O mais importante agora é passar esse padrão de análise. Tá? Claro, você está devorando as coisas. Eu sei. É ótimo isso. Isso é uma sensação que a gente tem, né? De estar avançando. Beleza. Mas calma, eu ainda vou falar outras coisas. E depois, isso só lá no seu terceiro, quarto semestre, que a gente vai detalhar mais isso. Para você ser mais correto. Quando você faz uma leitura, você vai ver que tem lá a situação certinha. Aí quando você faz uma cópia do livro, ou você mesmo escreve, você vai ter que fazer direitinho, segundo as normas do grego. Mas não agora. Agora nós estamos aprendendo os verbos aí. Certo? Então alguém que falou aí, o professor não tem certeza das acentuações e tal, eu vi que estava tudo certo acentuado. Se tivesse tudo errado também, não tem problema, não vou corrigir a acentuação. Está certo, é assim. Vocês estão bem, aqueles que vão mais à frente continuem, porque esse é o caminho, tá? Mas aqui a gente vai falar mais desses padrões, né? Então, por exemplo, aqui eu ponho o acento assim, tá vendo? Mas se estivesse lá dentro, no meio da frase,
esse acento seria assim, ouvido. Mas se ele terminar a frase no final, tivesse Rodós, aí seria assim também. Tem uma série de coisinhas também que não precisa se preocupar com isso ainda, tá? Isso aí tem aos poucos, com a leitura e tal, depois não precisa nem falar, você já entendeu. Só com a leitura você já vai ver que isso não é uma coisa para ensinar para quem está aprendendo comigo. Eu só falo para vocês aquilo que é absolutamente necessário. Eu nunca dou excesso. Se alguém pergunta, eu até falo. Mas eu não dou porque não vai ajudar. O que é excesso, o que é exceção, o que é não sei o que e tal, porque tem um padrão diferente, mas é parecido com aquele, você vai ver depois. E se eu der agora, ninguém vai aprender mesmo, porque já não sabe nem o padrão certo, quanto mais o todo. Então é uma perda de tempo. Então essa experiência é minha e é de sala de aula, né? Todo esse tempo que eu sei como é que é. Tá? Então não precisa se preocupar com essas coisas não. Muito bem. Dito isso, nós temos aí um bom começo para quem está estudando grego. Agora a gente pode começar realmente estudando. Você já tem ali uma base sólida sobre a qual você vai construir os seus andares, a sua amplidão, e o céu é o limite, como eu falei, certo? Nós nunca paramos de estudar grego, nós não usamos a língua como língua falada, nós usamos como língua escrita, de documento e de arte e de filosofia. E aí você vai caminhar por essas vias como você quiser, na medida que você tiver oportunidade ou necessidade de fazer isso. Tá bem? Eu acho que isso aqui é o objetivo de todos aqui, certo? Muito diferente de padrões de ensino de línguas modernas. Tem nada a ver com tudo aquilo lá. Isso aqui é outra coisa, é um padrão que te leva direto para um determinado fim. Você está aqui. Mais perto. Pode sentar aqui pertinho mesmo. Obrigado. Tá bem? Alguma pergunta? Bom, estudando aqui o processo, porque esse processo, como eu falei antes, é um processo repetitivo. Eu vou voltar a falar disso o tempo todo. Toda vez que tivermos um texto para analisar, aí eu vou falar, olha, é isso. Lembra daquilo? Vai na página tal, dá uma olhada lá naquela tabela lá do futuro. Aquela do imperfeito, por isso aqui. Certo? É assim que a gente vai fazer. Vamos caminhando sempre agora com mais segurança. E podemos ir mais longe agora. Bom, agora estou cumprindo a promessa. Número 11. O número 11 dessa mesma página aí, copie aí no seu caderno, por favor. Que eu vou pôr algumas coisas aqui. Já anotaram? Não?
Tem uma palavra regular. Aí é outro. Aí depois eu falo que ele é muito seria estimular, repor também os conceitos. Repor em qualquer forma. Veja como o grego ele compõe os verbos, modificando-lhe um pouco o sentido. Quer dizer, impor é por uma imposição, né? Por algo em, certo? Beleza. Muito bem. Já dá para entender isso aí. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: quando a gente tem uma coisa assim para avaliar, para estudar, aí eu determino o verbo, escrever isso aqui, e vou procurar. No dicionário eu vou encontrar isso aqui. Tem título. Mas para estudar o verbo, eu descarto isso aqui. Para eu estudar o modo em que ele está, a conjugação, o motivo, se é voz ativo, média, passiva. Aí eu pego o verbo sozinho para fazer essa análise. Nós já vimos, né, o verbo tipo, aqui, na última lição que a gente estava vendo, na página 25, ou melhor, na página 23, a gente tem lá o verbo liu, desde a página 22, né? E depois continua na página 23 e também aparece como subcapítulo, né? 14.6 dos verbos em li e com a conjugação aí. E tem até imperativo, né? Porque a lição tinha verbos imperativos para a gente colocar, a gente ia precisar dessa tabela aí. Aí eu penso assim, eu posso fazer isso com todos os verbos? Então, não. Se toda vez que a gente vai trabalhar um verbo, você tem que formalizar primeiro a tabela, na verdade a gente vai ver sempre o modelo. Então se você vir aí, o que tem aqui do verbo diden e do verbo kitten é só um indicativo, ativo e médio, no presente, indicativo. Mas se eu quiser outros modos, tipo subjuntivo ou optativo, como é que eu vou fazer? Aí eu tenho que ter um modelo para eles. E aqui no livro, nós tivemos o cuidado de pôr os modelos para esses verbos de todas as formas possíveis que possam surgir nos textos. A partir da página 61. Você olha lá, a partir da página 61, no final da página já, tem no capítulo 20, está escrito assim: tabelas de verbos atemáticos. Aí, entre parênteses, em li. Por que atemáticos? Porque não é como o verbo liu, o verbo tempo, etc. Esses verbos já têm uma fórmula diferente para a gente trabalhar. E aí você pode ver que são 5 tabelas. A primeira é do verbo liu. Então aqui eu posso usá-lo também para qualquer outro verbo. Qualquer verbo. Esse aqui é um modelo para todos os verbos, menos os verbos em li. E para os verbos em li eu vou usar essas 4 que estão aí seguintes. Que dido-me é dar, tite-me é pôr, viste-me é estar, rie-me, mandar. Tá bem? São esses 4 aí que são aqueles que mais aparecem, né? Esses outros 2 aparecem bem menos, né? Principalmente o dido-me e o tite-me é que mais aparece. Aqui você tem um cabeçalho, está escrito assim: presente, indicativo, ativo. Aí, continuando,
você vai ter presente do imperativo ativo, fenômeno imperativo, de todos eles. Depois, presente do subjuntivo ativo. Depois, presente do optativo. Depois, infinitivo presente ativo. Depois, por último, particípio presente ativo. Todas as formas possíveis no inflecto ativo estão aí. E essa forma aqui, que apareceu, ele não é indicativo. Quando essa vogal aqui no meio, né, é alongada, a gente sabe que isso aí é um subjuntivo. Aí eu olho na página 62, onde é que tem o subjuntivo aí. E vou encontrar essa tabelinha que eu vou reproduzir aqui para vocês. Que é o verbo conjugado no presente do subjuntivo, que é assim. É a terceira coluna. Veja só. Titou, certo? Tités, tité. Esse é o singular. As 3 primeiras pessoas é o singular. Depois o plural. Titou, né? Que é essa que está aqui. Segundo, até. E a terceira, de todos. Bom, ou seja, o que eu fiz? Conjuguei o verbo no subjuntivo presente ativo. Bom, verbo aquele ali. Mas aquele lá não é o verbo títere, é o verbo antítere. Não tem problema. É só pôr aqui o N. Se fosse outra preposição, se fosse sim, tudo bem, não tem problema, é só pôr aqui o sim. E se fosse peri, mesma coisa. Qualquer preposição que entra aqui, você vai só conjugar o verbo, e aí por isso que aparece antítone. Antítone. É o mesmo. Vamos aqui. Tudo bem. Então esse é o verbo impor. Por para dentro de no subjuntivo. Beleza. Aí você vê no vocabulário, Neóis é jovem. Neos, novo, né? Jovem. Sofia. O que é Sofia? Sabedoria. E voltou Érota. O que é Érota? É uma música. E aí, Érota é que entra aqui essa novidade de hoje. A novidade é que é a seguinte: essa palavra ela não cabe em nenhum modelo das que nós já conhecemos, nem dessa nem dessa. Como é que é? Ela tem um tipo de nominativo que você vai dizer assim, é um masculino normal, se diz assim, ó, eros. Em português a gente diz eros, escrevemos até a palavra eros. Eros, como um deus do amor, ou coisa parecida. Eros, erótica, vem dessa família, Eros. E Eros, na verdade, no mundo grego, independente de toda aquela carga cultural que a gente tem, moral, é um pouco diferente. Porque é uma tendência natural da alma, o Eros.
o Eros faz parte da física, da natureza da alma. É isso que nos move. É isso que faz com que vocês queiram as coisas, que vocês queiram aprender, queiram fazer isso ou aquilo. É uma força de movimento da própria alma. Isso é o Eros. Agora, Seria igual a vontade? a vontade. Não é a vontade. É uma força natural do movimento da alma. Não é a vontade. Que é tela. Outra coisa. Não é a vontade. E não é desejo. Não é desejo. Tá? Veja como nós temos uma carga semântica muito complexa que você precisa ir limpando assim para você poder ver melhor. Porque é difícil mesmo, mas tudo bem. O que eu quero hoje é mostrar a palavra e como ela se resolve. O genitivo dela, é isso que nos interessa agora, esse tu, que é igual a tu logos, vai ser assim. Eu ponho o tema. E foi essa terminação aqui. Essa terminação aqui é que vai determinar para nós a terceira terminação. E aquele lá, ômicron, sim. Certo? Toda vez que eu tiver um genitivo terminando assim, vai terceira. Beleza. Ótimo. Mas você nota que apareceu outra letra aqui. É o tema. Tem consoante. Não é vogal. Por isso que eu ponho isso aqui direto. Tu, eros. Significa do amor. Sabe? Do eros. Aí eu vou por o acusativo. O acusativo tem o ativo, que é sempre igual, né? Toma. Aí eu ponho o tema. Qual é o tema? Não é aqui, é esse aqui. Isso. É esse aqui. E põe a desinência. Espera. A desinência é alfa do acusativo, não mi. Tá bem? Essa é a diferença fundamental. E aí, para completar, eu tenho ativo, que vou usar o ativo, como sempre, para identificar o ativo, e vai ser a mesma coisa. Eu ponho o tema e a desinência aí. E é o izinho que está aqui, ó, eu dei em lugar. Não está aqui, mas é aquele. É esse aqui. Tá vendo? Esse izinho aqui. É esse, aquele lá. É o ditongo, né? Hã? É o ditongo, né? Aqui? É, mas você só pronuncia meso. Tá? Na verdade é meso. E aqui, como só tem o T, é ótimo. Beleza. Pronto. Vai acontecer isso com todas as palavras com consoante. Com vogal, é aqui, ó. Isso aqui. Com consoante, essa. Onde é que eu tenho um modelo que eu fiz? Vai ter sim. Tranquilo, vai ter. Você vai ver aqui na página, a partir da página 34, 35 em diante. Todos os modelos possíveis de qualquer palavra você tem de consumição aí. Tal, si, mi, pro, tudo. Depois tem uma lição que a gente vai fazer também. Mas por enquanto só isso, tá? Bem? Então isso aqui é o que caracteriza a terceira. Aí eu vou pôr o plural. Aí eu vou pôr só a desinência. Erodes. Voi erodes. Tom, eroton. Tus,
erotas, tois, erosi. Pronto. Não precisa decorar, não precisa se preocupar, está aqui na academia. Quando a gente for ver uma palavra que não vou mostrar de novo, tá? Para você tomar conhecimento disso daí. Então, assim nós fechamos aí vamos assim, o ciclo dos nomes. Tem mais? Não, não tem mais. É isso aí. Esses temas, vocal, O, A e consoante. E assim funciona, tá? E aí, claro, você não conhece todas as palavras. A gente vai mostrando, explicando o que faz em cada parte. Tudo bem? Então, olha só. O que é importante é marcar isso aqui. Esse genitivo aí. Toda vez que aparecer isso aí, no dicionário, eu preciso. Certo? Beleza. Agora aqui. Vamos ao número 11. Está explicado o Erota. Vamos ao número 11. Editomen os neois, ton e Sofia zero. Vamos repetir. Editomen os neois, ton e Sofia zero. Tom de Sofia zero. Muito bem. Muito bem. Beleza. Certo? Alguém tem alguma dificuldade aí? Queira me dizer agora, assim, sobre isso? Quem consegue? Muito bem. Sofia. 10 Sofias. Genitivo singular. Certo? Isso aí. Não vou lá. Genitivo singular. Aqui, ó. Tá vendo? Palavra feminina, tem em alfa. Paideia, Sofia, né? Beleza. Aqui, nós vamos entender. Quando você procurou no vocabulário, o Henrique, você achou quinto. Isso. E aí você pode dizer, como é que você vai usar o subjuntivo aqui? A primeira pessoa do plural, que é essa aqui. Nós. Nós temos. O quê? Inserir. Como seria o subjuntivo? Iniciamos. Ou imponhamos, ensinamos aos jovens o quê? Tom erota, o amor das Sofias, da sabedoria. Certo? Beleza? Dá para ler e entender bem agora. Veja que esse N que está aqui, ele vai se ligar diretamente aqui. Ponhamos nos jovens. Está certinho, né? Tem um N de lugar em. Lembra aqui, ó? Entenesso, na ilha. No lugar. Ponhamos nos jovens. Inspiremos aos jovens, por isso que se diz assim, o amor da sabedoria.
Tá certo? E a Sofia, sempre, estou dizendo isso, a Sofia é a sabedoria divina. É a Raia Sofia, a santa sabedoria divina. A Frônesis é a sabedoria humana, baseada no Logos, a razão que nós temos. Esse genitivo, eu sempre vou relacionar ele à posse ou a qualquer partitivo em geral. É partitivo em geral. Pode ser de posse, pode ser de proveniência, pode ser de uma série de coisas. Né? Tem uma parte genitiva absoluta, né? A gente faz isso. Você já entendeu? Pedro, Guilherme. Certo? Então veja. Aqui apareceu garota, que é assim. Nós temos a terceira inclinação, que a gente vai ver ainda uma lição em maiores detalhes sobre isso. Agora, neste reino, eu quero acrescentar uma coisa a mais aos verbos, em geral. Muito bem. Os verbos. Vocês vão ver a tradução agora no livro 5, da página 32. A terceira. Vou dar o exemplo com a terceira. Vamos, página 32. Exercício 3. Certo? Copiem, por favor, esse exercício de caderno. Depois do apoio. Aqui tem um livro, mas é desnecessário. Então vamos supor que eu queira entender o que está aqui. É o seguinte, primeira coisa, eu não sei nenhuma palavra que está aí. Aí eu vou começar a traduzir. Começa daqui, não. Tem que ler no geral para saber de onde eu vou começar. A primeira coisa que eu noto é que tem duas partículas aí que são como de pontuação. Tem uma disjunção das orações. A primeira é esta, momento. E a segunda é essa, que é o dé. Esse dé me indica que há duas orações coordenadas paralelas. Certo? E que vale em português aqui, vírgula. Beleza? E aí tem. Agora eu vou para os verbos, né? Como eu sempre faço. O primeiro verbo aí me parece ser esse aqui. Filius. E o outro parece ser aquele lá, esse aqui. Como?
Aí não importa se você saiba ou não, você vai no dicionário e no vocabulário, você vê o que é protoi, bion e tam. Só para adiantar. Então, por exemplo, tam. Sabe o que é, né? Que é amor. É rotanos. É um tipo de logos, né? Tá vendo? Rotanos. Bio. Mesmo. É bios, que é vida. Então, é vida e morte. Protoi. O que é protoi? São imortais. Nós. Protos. Em relação à vida passageira e efêmera que nós temos. Protoi se refere aos mortais, aos seres vivos, ou seja, que são mortais, não aos seres divinos. Eles vivem, mas não são mortais. Eles são mais luz, né? E nós somos matéria. Então, Roy Protoi está se referindo aos mortais, a nós. Muito bem, já falei. Agora eu quero que vocês me deem a explicação, a tradução disso aqui. Olha o vocabulário, que está aí na mesma página. Não, na página seguinte, 33. E traduz isso aqui para mim. É uma vida, mas tem a morte. Tudo bem, mas eu quero que vocês escrevam isso. E quero que vocês conjuguem o verbo. Os dois. Escrevam? É isso mesmo que vocês falaram. Mas eu quero que vocês conjuguem os verbos. É por isso que eu dei esse exemplo. Vocês vão notar uma coisa aqui. Timal. O segundo tipo é em epsilon, como esse aqui. É eu amo. O terceiro tipo é em ômicron. Deloi. Delon, eu mostro. Esses três tipos aqui são temas verbais. São temas verbais. Como é que funciona isso? Aqui, ó, Filúcia. Aparentemente não tem uma mudança, mas ele vem daqui, ó. Olha o tema dele aqui. Filé. Que é o tema dele, o amor, né? Veja, diferente de Eros, né? Por quê? Isso é uma questão filosófica. O Eros, eu falei que é movimental. Filé, que é o amor, seria entre iguais. Entre as pessoas, você tem essa atração. Isso é um amor. Porque não é só o amor erótico, e é o amor materno. Não é isso? Essa característica é a diferença. O Eros não. O Eros é a força natural, como a força da atração ou da gravidade. E Filé é mais aquela afeição que você tem por alguém da sua espécie. Entendeu? Essa é a diferença fundamental. Quando eu digo assim, Filéu, então não aparece assim no dicionário. Como é que aparece? Aparece assim, uma contração deste com este. E aí a contração disso vai dar filô. Por quê? Epsilon com ômega prevalece ômega.
Quando aparecem dois assim, ó, juntos, eles se fundem em um. E aí vai dar o quê? Filéis. Por isso que o acento é assim. Esse acento indica a contração. E aqui, mesma coisa. Filei. Assim. Significa eu, tu, ele. Eu amo, tu amas, ele ama. Você vai para a próxima letra. Você vai para a próxima? Não. Ele fica sempre no final do ditongo. E, O, I, A, I, sempre no I. Tá certo? Aqui, por exemplo, não tem I, vai na própria vogal. E essa aqui? Essa aqui é uma das mais características que aparece o tempo todo. É um ditongo diferente. Vai dar Fi, Luna. Uma contração de E, um O, vai dar sempre isso, vai. E aqui? Aqui aconteceu o que aconteceu ali, né? É com E. Vai ficar Fi, Lei, P. Esse se torna I. E essa terceira é a que apareceu aqui. Aqui vai dar Filuce. Bom, como só existem esses três tipos, toda vez que aparecer um deles, você vem aí na tabela. Se for em A, aí você não olha aí, você olha na página anterior. Na página anterior, a página 29, a página 28, 27, a página 27, você tem Timar. Olha lá como é que fica. Timor, Timar, Timar. Só que o idiota fica substituído. Tá vendo? Se for em O, você vai na frente. É o terceiro tipo. Verbos em ômicron. Delol. Delol, vai dar delô, delóis, delóis. Tá vendo aí? São esses três tipos só, tá? Não, veja bem, não são só esses três verbos. São três tipos que você vai usar. Em alfa, epsilon, ômega. Ok? Mas é interessante. Então, como é que eu sei fazer essas contrações? É simples, na verdade, não tem nada de especial. Na página 27, no capítulo 15, que é onde começa os verbos, temáticos, verbos e tema e vogal, está lá. Aí vem a explicação e tal. Veja que há três pontinhos aí, em alfa, em epsilon e em ômega. Aí são esses três aqui. Tá vendo? Os nevinhos aí. Aí tem assim, no primeiro, tem alfa mais epsilon. O que dá? Alfa. Prevalece o alfa fica longo. No epsilon, você tem epsilon mais A. Mais alfa. O que dá? Eta. Prevalece o eta, que é o primeiro, só que alongado. Assim. No terceiro, você tem ômicron mais alfa. Vai dar ômicron. Prevalece o O mais alongado. Tem uma lógica isso. E você vê que não tem só um, tem vários. Eu coloquei aqui vários. Todos os que aparecem vão estar aqui. Aí você olha aqui na página 27, quando surgir essa dúvida. Daí as contrações vocálicas mais constantes que estão aqui. Certo? Beleza. Eu fiz esse. E esse? Não sei se vocês fazem. Como vocês conseguem a conjugação desse? Negócio médio. Esse aqui é outro verbo, tá? Não é que verbo, é outro. Mas como é que está aí no vocabulário? Que verbo que é esse?
verbo em epsilon também, né? Não aparece aí no vocabulário? Não aparece. O verbo? Alguma? Exatamente. Então, esse verbo, não tem um numerozinho aí na frente? Tem. Tá assim. Alguma. E tem um E na frente. Significa o tema dele. Ou seja, é igual a esse aqui. Mas só que agora é voz médio passivo. Médio. Certo? Médio com passivo. Agora você faz aí a conjugação para ver se você consegue essa primeira pessoa. E significa que esse U aqui já é o resultado do E em um O mais. Vai dar uma. Isso, Fobeoma, exatamente. Esse Fobeoma, ele não aparece no texto. Ele aparece às vezes no dicionário, para facilitar. No texto ele aparece assim sempre. Mas eu tenho que saber que esse verbo no tema é. Então aqui é Fobe. Esse é o tema. Aqui não era fila, e é Fobe. Então você vai ter Omai, Osai, Otai. Primeira, segunda e terceira pessoa. É só olhar à direita, né? Quando você tem filéu, é a voz ativa. Do lado ali, tem o resultado e depois tem filé homem. Então, desculpe, filé homem, que é o presente indicativo. Filé homem vai dar filuma. Então vou pôr aqui o singular. Olha só para mim. Esse aqui é o tema. Esse aqui é a vogal de ligação do caminho e a desinência. Desinência primária. Então, essa contração aqui vai dar alguma. E o acento é assim. Qual é a segunda pessoa? É mais, sai, sai. Então aqui vai ser houver, mesma coisa. É a vogal de ligação, aí a residência. Não é o acento porque está em aí final absoluto. Aqui na segunda pessoa tem os encontros de vogais e a queda do sigma. O sigma entre vogais é sempre aplicado. Você pode ver que o resultado aí vai dar filé, né? Por quê? Porque esse encontro aqui seria ei com ai. A contração de E no alfa vai prevalecer o alfa, isso aqui, ó. Só que esse izinho permanece subscrito. E aí o resultado aqui vai ser isso aqui. Assim. Mas na verdade ele vem disso aqui. A terceira pessoa, a mesma coisa. Você põe o pé. O pé é pai. Esse encontro aqui vai dar I, né? Esse filho, O beito. esse eu falo que dá irmão, só o primeiro. Isso aqui. Fica assim. Continua ou vocês fazem o plural? Continua isso. Faça o plural agora. Estou para treinar.
Fogo não está envolvido. Isso. Aí você viu que bateu agora. A terceira pessoa do plural. Exatamente. Então, primeiro do plural. Tema. Vogal de ligação da primeira pessoa é sempre o ômicron, que sempre começa com mi. Então aqui é meta. Certo? For B, ômeta vai dar volumen. Assim. A segunda seria for B, esté. B, esté. Vai dar for B, esté. Terceiro, o Bé, Dai, o Bé, Dai. O encontro aqui vai ler Fogunda. Olha. Então, quando é o verbo vocálico, ele traz essas coisas aí que a gente tem que conhecer, para não ficar com dúvida. Todas as contrações estão aqui naqueles 3 pontinhos que eu indiquei ali, né? Dos temas vocálicos. Tem todos os encontros possíveis e lugares que o seu resolver. Então é uma coisa assim, que seguir a tabela. Não tem segredo para isso. Agora, não tem que saber isso de cor também, né? Tem sentido isso. Tem que conhecer os principais, né? Ômicron alfa vai dar ômicron. Epsilon com epsilon vai dar EI. E assim por diante. Esses que aparecem mais. Os outros aparecem raramente. Então, assim, nós resolvemos a questão aqui dos verbos vocálicos. Os verbos vocálicos não são diferentes dos outros verbos, como liam. Eles têm as mesmas exigências, ativas e médias. Só que ele tem uma vocalzinha ali que às vezes desaparece. Só para explicar isso, tá? Não são novas exigências, são as mesmas. Porque às vezes eles se fundem. Isso acontece bastante também com preposição junto de verbo que começa com vogal. Acontece também. Deixa eu ver. Certo? Bom, dito isso, agora vocês fazem mais um exercício aí. Número 4. Da página de períodos. O Cronos da Adela Velor. Aí você tem um exemplo de um verbo de tema em ômega. Você olha lá, faz a medida. É o número 4, depois desse, parece que tem 2, número 4.
verbos, tá vendo? Não importa qual seja, que é sempre as mesmas decisões. O resultado disso aqui, você vai ter que ver naquele tabelinha de condições, aí você vai ter DO, eu mostro. Qual o resultado dessa contração aqui? Então você olha lá, O com E vai dar OI. Então você vai ver DOs. E aqui é a mesma coisa, O com I. Veja, não é O com E, é O com ditom. Aí está lá no ômicron, lá no final tem O mais E, vai dar OI. Então eu tenho DOI. Ou seja, mostro, mostras, mostra. Aí no plural, mesma coisa, eu repito o tema, é o mesmo. Certo? Eu vou pôr a desinência. No plural, seja de ló ou menos. De ló é T. De ló com ti. Aqui vai dar o quê? Aí, ó e ó vai dar um. Então assim, vai ser de luma. De luma. Vós de luta. Que é O mais I. Então vai ser de luta. Só as contrações. E a terceira no plural, eles, de Lúcia. Aqui é a terceira pessoa do singular. Olha só. Deu. O cronos deu. O tempo mostra. Mostra. O que? Tá, água. Delas, dela é visível, o que se mostra, o que aparece, né? Da a dela é que não se mostra, invisível. Então, o tempo mostra as coisas invisíveis. As coisas ocultas. O tempo revela. Tá vendo? Então, não são muito frequentes, não, devo dizer, tá? Que esses verbos aqui, eles não parecem, não tem uma frequência assim muito grande, não. Mas aparece, né? E aí vocês precisam saber. Aí vocês olham aí na tabela, vejam aí, tem o presente, né? Delou. Depois você tem o imperfeito, olha só. Tem o momento, e as existências lá, que vai ter as contrações da vocal temática, né? E, enfim, infinitivo, particípio e todos os verbos. Tá certo? Imperativo, subjuntivo, dativo. Bom, então aqui está o modelo de tudo que vai aparecer aí para vocês em relação a isso. E agora? Vocês fizeram nós juntamos, como vocês viram, os verbos temáticos com os outros, né? Então as mesmas desinências, só para saber. E falamos do passado e do futuro dos verbos, que se resolvem assim. Falei que no final do livro, na página 61 em diante, tem a tabela de todas as formas verbais possíveis com os seus modelos. Verbo ir, para
modelo dos verbos, e o verbo dito que tem para os verbos em nada. Então, vocês têm um modelo para conjugar todos esses verbos que for necessário que aparecer. Vocês não vão fazer sozinhos, vão fazer comigo. Certo? Porque seria muito difícil você fazer e produzir por vocês mesmos todas as necessidades que vocês têm. Porque ainda faltam dois aspectos do verbo. Nós vimos um aspecto, que é o presente, chamado infecto. Infecto. Então, isso aqui que nós vimos. Então, o infecto vai ter o indicativo, vai ter o subjuntivo, vai ter o optativo, tem o imperativo, vai ter o infinitivo e o particípio. Veja que aqui são os modos verbais, que nós conhecemos também. Beleza? Então veja como ele é variado. E aí vocês vão ter, dentro desse sistema, as vozes ativa, que é a mais frequente, a média e a passiva. Tá? Então, guio, velho, homem, liso, tipo e médio sempre. Então, agora para nos acostumar, claro que a gente vai ver isso aí esporadicamente. Isso aqui não é uma coisa que aparece sempre. Eu estou dando para vocês conhecerem, que o que está no livro aí, que é para vocês conhecerem. Mas não é uma coisa, digamos, sistemática, não é uma coisa que apareça sempre. Quando aparecer, eu vou falar, olha, isso aqui é um verbo temático, olha, isso aqui é um verbo futuro. Eu vou falar sempre, tá? Mas agora então a gente vai retomar isso aqui, a questão da terceira declinação, para a gente se acostumar mais com ela. A gente conhece mais ou menos essa, a gente vai sempre voltar a ela, vocês vão entrar, nos e vamos completar com ela os exercícios que estão na página 36. Então vocês vão para a página 36. Que lá aparecem palavras que são de tema em consoante. Então aqui o assunto é tema em consoante. Nomes de tema em consoante. Tema em consoante. Ou seja, temáticos, né? A gente chama. Você não tem uma vogal. É o caso de Eros, né? Ou seja, tem um T. Aí você só põe a desinência direto. São sempre essas aqui, tá? Bom, vamos lá. Vocês podem dar uma lida aqui antes, depois, onde começa, capítulo 17. Tem muita coisa aqui, o desenho. Então você pode ver que tem aí as coisas elas são repetitivas, tá? Então aqui na página 36, você começa assim: Tonuranon, Roipoetai Aitera, Onomazusi. Aí você vai ter o verbo e vai achando o sujeito do verbo e o complemento dele. Tentem fazer agora esse número. Aqui tem dois acusativos. Como você pode ver, você tem aqui o verbo, que é o verbo onomazo. Depois eu vou É igual ao verbo livre. Onomazo, onomatseis, onomatsei.
Matsunen, do Matsete, do Matsushi. Dessa forma, terceira pessoa do plural. Bom, eles, terceiro do plural, eles, são Oi Poietai. Isso aqui é um nominativo do sujeito. Que é Oi Poietai, Oi Poietes, Oi Poietai. Os poetas. O que é nomático? Nomear. Nomeiam. Tom e pronome. É acusativo. Isso aqui é um acusativo com um artigo. Nomeiam o céu. Aiter. E aiter é a palavra aiter. Aí você olha no vocabulário ou no dicionário, aparece assim, aiter, aiteros, nominativo genitivo, genitivo os, vocativo alfa, aiter, também é acusativo. Se é um acusativo também, não é? Tem dois acusativos. Então, eles nomeiam o céu éter. E chamam o céu de éter. Chamam o céu de éter. Exatamente. Esse de éter, que é um acusativo preposicionado, na verdade é o predicativo do objeto. Porque éter é o céu, por isso que ele concorda no mesmo caso. Então, vamos usar a ideia. Veja, essa análise é uma análise extremamente lógica que nós usamos também. Só que nós não sabemos explicar muito bem. Você olha para a gramática, ela fica tendo muitas coisas, você não entende. Não entende. Agora você está vendo. Não é assim? Chama aquele nome inteligente. Isso. Dizem louco. É assim mesmo. Exatamente. Aí do predicativo do objeto. Para mim está falando uma coisa. Dizem que é louco. É, exatamente. Dizem que o céu é um éter. Só que numa síntese, você transforma a oração em termos. Porque o céu, que é o complemento do dizem, você põe um acusativo só. Do objeto. E aí o que você diz do céu é o predicativo do objeto. Diz isso naturalmente. Naturalmente, a gente diz isso, é uma coisa lógica, extremamente lógica. Agora, quando você vê numa língua declinada, aí ela fica evidente, assim, caramba, eu uso isso. Não é? Professor, numa tradução, o uso dessa preposição de éter é aconselhável ou não? Não sei, eu não usaria. Porque eu gosto de enfatizar a própria forma. Mas tem gente que acha que precisa. Não sei. Mas não é necessário. Eu não usaria. Mas também quem usar, não está errado. Está no uso, entendeu? Da língua. Pode-se usar sim. Dá. Preposição predicativo do objeto. São coisas diferentes.
difícil. Para nós é muito mais difícil. Mas a gente dá, claro, é a maior dos exemplos. Isso é o acusativo, liontar.
E aí, quanto mais a gente faz isso com vocês, mais a gente vai ter a oportunidade de falar dos textos, dos autores, do que a gente está traduzindo, de uma forma mais objetiva e mais coerente com aquilo que vocês não sabem. Certo? Ok. Não se preocupem com nada disso, dessas tabelinhas todas. Né? Ah, eu vou publicar. Depois. Geralmente as pessoas não querem saber.